Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maria Isabel e dou aula na disciplina de Ciências Naturais. Bom, você sabia que para termos energia, para fazer todas as atividades do nosso dia a dia, nós precisamos nos alimentar bem? Você se alimenta bem? Alimentar-se bem não quer dizer comer muito. Alimentar-se bem quer dizer comer de forma saudável, de forma que você possa escolher bem os seus alimentos. Nos alimentos estão os nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso organismo e para que tenhamos energia para fazer todas as nossas atividades diárias, como brincar, estudar, trabalhar e assistir à aulinha de hoje. Hoje o nosso tema é alimentação. Vamos lá, vamos aprender? Você já sabe que para manter seu corpo saudável, você precisa retirar dos alimentos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do seu corpinho, não é? Vamos olhar aqui. Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que são aproveitadas pelo organismo, essenciais para o seu funcionamento e necessários para o crescimento e manutenção de suas estruturas. São eles os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os minerais e as vitaminas. Os carboidratos são as principais fontes de energia do dia a dia, para você poder fazer todas as suas atividades. E eles são geralmente encontrados no arroz, no macarrão e no feijão. As proteínas fornecem principalmente o material para o crescimento do corpo, o crescimento dos seus ossos, a formação das suas células, e elas muitas vezes são encontradas na carne, no feijão e também nos ovos. Os lipídios são importantes fontes de energia e eles fazem com que se armazena gordura no corpo. E isso causa um aquecimento no corpo, faz com que o corpo sempre se mantenha quentinho. E eles são encontrados muitas vezes nos óleos, nos azeites e também no abacate, que é uma fruta com alto teor calórico. As vitaminas. As vitaminas muitas vezes são encontradas nos legumes, frutas e verduras, por isso que é muito importante consumir esses alimentos. As vitaminas auxiliam nas células, fortalecendo e dando saúde para que elas mantenham sempre trabalhando direitinho e fazendo nosso organismo funcionar bem. As vitaminas muitas vezes são encontradas nas frutas, hortaliças, verduras, por isso que é muito importante consumir esses alimentos. As vitaminas auxiliam as células, fortalecendo-as, fazendo com que elas trabalhem direitinho, mantendo o bom funcionamento do organismo. Além de que também elas ajudam a prevenir doenças. As vitaminas precisam ser consumidas, pois elas também têm fibras e elas garantem o bom funcionamento do nosso intestino. As vitaminas são encontradas nas hortaliças e nas frutas também. A água. A água é indispensável para o bom funcionamento do nosso corpo. Por isso, faz parte de uma alimentação saudável incluir beber água. Para você ter uma boa alimentação, não apenas precisa escolher bem os alimentos, mas você também precisa ter os horários regrados na hora de se alimentar. Pelo menos fazer isso todos os dias, se alimentar no mesmo horário, é bom para o nosso organismo. E também evitar estar comendo, assistindo TV, estar no celular. O bom mesmo é fazer da alimentação uma hora de muito prazer, uma hora em que você pode se sentar com a sua família, com amigos, colegas e desfrutar desses bons momentos. E não se esqueça, mastigar bem os alimentos. Uma alimentação balanceada é aquela que contém nutrientes necessários em quantidades adequadas às necessidades de cada indivíduo. Para ter uma alimentação balanceada, é necessário conhecer como os alimentos são produzidos e, então, fazer a sua escolha. Nós temos 4 tipos de alimentos. Temos os alimentos in natura, que são aqueles que são retirados diretamente da natureza e você pode consumir exatamente assim, como frutas, hortaliças, legumes, os ovos.
Temos também os alimentos minimamente processados, que são aqueles que passaram por processos pequenos de alteração, como moagem, secagem, resfriamento, como, por exemplo, os grãos, a farinha e as carnes. O leite também. Os alimentos processados. Esses alimentos já passaram por um maior processo, tendo acréscimo de açúcar, sal e outros conteúdos que acabam diminuindo o teor de vitaminas desse alimento. Como os enlatados, eles contêm conservantes, por isso que não é bom consumi-los muitas vezes ao dia. E por último, temos os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que todo mundo gosta, mas a gente precisa evitar comer eles diariamente, como por exemplo, biscoitos, refrigerantes e sorvete. Esse tipo de alimento, eles não têm nenhum tipo de vitamina, só tem mesmo alto teor de açúcar, alto teor calórico e só faz mal para a nossa saúde se consumi-los em excesso. Para que uma alimentação seja completa e saudável, ela deve conter alimentos variados e todos os nutrientes de que necessitamos, nas quantidades adequadas de cada pessoa. A quantidade de energia que um alimento fornece, ou seja, seu valor energético, é medida em quilocalorias, que tem a sigla kcal. Por exemplo, uma banana, ela possui 100 gramas e ela tem 90 calorias. Já uma barra de chocolate de 100 gramas tem 535 calorias. A quantidade de calorias de cada pessoa precisa para realizar suas atividades diárias varia de acordo com o sexo, idade, altura, atividade física e peso. Assim, a quantidade e o tipo de alimento que deve compor as refeições diariamente variam de pessoa para pessoa. As gorduras. Nossa, como é bom comer uma pizza, não é? O hambúrguer com refrigerante, batata frita, muito bom. Mas precisamos tomar cuidado com esses alimentos. As gorduras têm um importante papel no nosso organismo, pois elas nos fornecem um aquecimento, uma cobertura no nosso corpo para manter a temperatura adequada. Porém, quando elas estão em excesso no nosso sangue, elas podem nos causar doenças, como colesterol alto, doenças cardíacas, hipertensão. E essas gorduras são encontradas em alimentos assim, com alto teor de calorias. A obesidade infantil tem sido uma preocupação hoje em dia, pois muitas crianças têm se alimentado muito mal. E muitas crianças têm estado acima do peso e têm sentido desconfortos no coração, têm tido altas taxas de gordura no sangue. E isso hoje pode não ser um problema, mas com certeza essa criança terá uma vida adulta com muitos problemas de saúde. Precisamos desde agora prestar atenção no que nós estamos comendo. A pirâmide alimentar é uma forma de representar graficamente os alimentos, partindo das suas funções e características. Tem por fundamento orientar na escolha dos alimentos que devem ser consumidos diariamente, atentando-se sempre para uma alimentação adequada, variada e moderada, com o objetivo de promover hábitos alimentares mais saudáveis. Isso não significa que você não pode comer uma pizza de vez em quando. Pode sim, mas tudo sempre com moderação. Este é o desenho da pirâmide alimentar. Observe que os alimentos da base da pirâmide são aqueles que devem ser consumidos em maior quantidade,
por isso que a base dela é maior. E os alimentos do topo da pirâmide, eles devem ser consumidos em menor quantidade, por isso que ele é menor. Então, os alimentos da base da pirâmide são aqueles à base de cereais, aqueles que têm altos índices de carboidratos que nos dão energia. Depois, frutas, legumes e hortaliças que nos fornecem vitaminas. Também carnes, leites e ovos que nos fornecem os lipídios. E, por fim, os doces, os sorvetes, chocolate, aqueles que não têm tanto teor de vitaminas e somente devem ser consumidos em menor quantidade. Na aula de hoje falamos sobre um assunto muito importante, a alimentação. Você viu a importância de se alimentar bem, de forma saudável e balanceada. Você viu também que existem nutrientes de vários tipos e várias funções diferentes que estão dentro dos alimentos. E você já viu em que tipo de alimento eles são encontrados. Você também viu que alguns alimentos consumidos em excesso ou alguns alimentos, quando não são consumidos, podem causar problemas de saúde, como excesso de gorduras e açúcares no sangue ou carência de vitaminas no nosso organismo. Por isso, alimente-se bem sempre. E vou deixar para você um desafio. Vou deixar para você fazer uma pirâmide alimentar com a base da sua alimentação do seu dia a dia. Tente desenhar a sua pirâmide alimentar colocando os alimentos que você tem consumido em cada fase da pirâmide, da base até o topo. Tente fazer isso e veja se você está se alimentando bem. Tchau!